agora. Faça, ó Senhor, da minha boca, a tua boca, ó Pai, e fale conosco, nos instrua, ó Deus, na tua palavra, para que possamos viver o teu propósito, o teu querer, a tua vontade. Tu és Deus, sabe todas as coisas nos mínimos detalhes e nada foge ao teu controle e ao teu querer, ó Deus. Então aqui, ó Deus, nós nos expomos, ó Pai, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, que o teu Espírito Santo possa revelar em nosso espírito essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7. 6 e 7. Não quero falar muito hoje. Também não vou falar nada de novo que você não tenha ouvido. Mas que verdadeiramente o Espírito Santo revele de uma forma mais profunda no seu espírito essa verdade. Nós ouvimos, amados, uma verdade muitas vezes. E cada vez que nós ouvimos, o Espírito Santo quer nos falar de uma forma mais profunda, com entendimento ainda maior, mais amplo, aquela verdade. Amém? Filipenses 4, versículos 6 ao 7, nos diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nós sabemos, amados, que nós como igreja do Senhor e como discípulos do Senhor, cadê os discípulos de Jesus aí? Diga amém. Os seguidores de Jesus de perto, que olha Jesus de perto e imita, procura, vive uma vida buscando imitar os atos de Jesus. Nós somos esses discípulos. E nós vivemos aqui, fomos chamados para esse reino maravilhoso do Senhor com um propósito. Você não está aqui por acaso, porque você achou o pastor bonito, porque aí você não ia vir mesmo, né? Você não é porque você achou o prédio bonito ou qualquer outra coisa, qualquer outro motivo. Estou indo lá porque meu amigo está indo. Não, você está indo, você está aqui, você está ouvindo essa palavra porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito na sua vida, como filho de Deus, como discípulo do Senhor, e Ele quer que você ouça, que você entenda e que você viva. E nós temos falado assim de uma forma bastante constante. Nós estamos aqui para revelar a glória de Deus ao mundo. Eu e você estamos aqui para revelar a glória de Deus ao mundo. Como discípulos que imitam Jesus, nós refletimos Jesus para o mundo. Onde nós estivermos, nós refletimos essa glória, nós mostramos Jesus, amém? Na escola, onde você estiver, no seu trabalho, os seus atos, a sua fala, a sua forma de falar, de agir, de tratar as pessoas, a sua constância, a sua maturidade, tudo que você faz é para a glória de Deus, refletindo quem Jesus é, quem Deus é então. Então, nós vemos aqui para essa glória de Deus. Então, vivemos com um propósito, temos esse propósito, e expandimos esse reino. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, os discípulos veem Jesus orar, e eles falam: Senhor, nos ensine a orar. E Jesus então começa: Pai nosso, vocês devem orar dessa forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui nós vemos um ponto muito importante nosso, de estabelecermos o reino de Deus nessa terra. Jesus veio, inaugurou esse reino, e nós estamos aqui para estabelecer esse reino, para fazer essa obra, dar continuidade a essa obra maravilhosa. Jesus veio, queridos, e lá naquela cruz, enquanto Satanás festejava, e por não conhecer os mistérios profundos da palavra de Deus, ele festejava achando que tinha matado aquele que seria o rei de Israel, que iria governar e fazer Israel vencer novamente. Ele não tinha entendimento das profundezas dos mistérios da palavra de Deus. Então ele achando que naquele momento ele tinha acabado com o plano de Deus. Mas naquele exato momento, o que Jesus estava fazendo é exatamente tirando das mãos do inimigo o governo desse mundo, das mãos de Satanás o governo desse mundo, e entregando novamente para o ser humano.
Porque o ser humano entregou para Satanás lá no Jardim do Éden, quando pecou, desobedeceu a Deus e decidiu viver uma vida independente. E Jesus, então, um homem, 100% homem e 100% Deus, veio e novamente, com aquela morte, pagou o pecado, os nossos pecados, e tomou da mão de Satanás o domínio desse mundo. Então nós estamos aqui, queridos, com essa tarefa. E Satanás sabe disso, hoje ele sabe. Ele sabe que Deus tem um grande propósito na sua vida. Você tem um grande propósito? Deus tem um grande propósito na sua vida? Diga amém. Tem, muito mais do que você imagina. Ele tem um grande propósito para você. Você não nasceu para fazer peso sobre a terra. Você nasceu porque Deus tem um grande propósito para você. Uma vida abençoada aqui e uma vida eterna e gloriosa na eternidade. E Satanás, ele procura de todas as formas e maneiras desviar a nossa atenção, o nosso foco desse propósito que Deus tem para nós. O nosso foco de Jesus. Ele vai procurar muitas e muitas formas desviar o seu foco de Jesus, que é a razão da nossa existência. Seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus, copiar Jesus, ser semelhante a Jesus é o foco da nossa existência aqui. Nós copiamos Jesus e glorificamos ao Pai. E Ele quer, de qualquer forma, impedir que você viva isso. Então Ele coloca um monte de distrações na nossa vida. Por exemplo, entretenimento. Nunca o mundo teve tanto entretenimento como tem hoje. Fácil, simples. Mas não é dessa distração que eu quero falar hoje. Da distração, querido, dos problemas, das dificuldades. Satanás vai procurar guerrear com você, na sua família, procurando te tirar a paz e o foco daquilo que você é e para aquilo que você foi chamado, tentando causar problemas na sua vida. Você que já tem uma aliança com Deus, queridos, Ele sabe que Ele não pode tocar em você. Amém? Se você tem uma aliança com Deus e você não vive em pecado, não tem pecado não perdoado, não vive pecando e não está nem aí, Ele não tem nada na sua vida, não tem nada com você, você não tem parte com Ele. Então Ele sabe que Ele já perdeu essa parada. Então o que Ele quer fazer? Ele quer fazer com que você se desvie o seu foco, desvie a sua atenção para os problemas, para as dificuldades da vida, que Jesus disse que nós teríamos. No mundo vocês vão ter aflições, nem precisa pensar nisso, porque vai ter dificuldades, vai ter na família, no trabalho, financeiro, isso vai acontecer na nossa vida. Nós temos sim a promessa de Jesus que Ele estaria conosco e nos auxiliaria, nos ajudaria em todas essas coisas. Diga amém. Então você vai ser sempre vencedor, mas não que não teremos problemas, teremos. Agora o que Ele quer? Tirar o nosso foco, porque Ele sabe que Ele já perdeu e Ele quer então, o máximo possível, te anular, para que você não guerreie contra Ele, trazendo vidas aos pés de Jesus, que essa é a nossa guerra contra Ele, levando a palavra, evangelizando, amando, cuidando, essa é a nossa guerra contra o inimigo. Ele quer fazer com que você desvie o seu foco e comece a olhar para as pessoas que te decepcionam. As pessoas se decepcionam às vezes? Levanta a mão, quem é decepcionado com pessoas aí? 100%, sempre. Nós sempre esperamos mais, né? Do que muitas vezes as pessoas estão dispostas a entregar. Então nós temos decepções, nos frustramos muitas vezes, porque aquilo que nós esperávamos que acontecesse, não aconteceu. E Satanás quer então desviar o nosso foco, para que nós não sejamos esse povo que tem a chave do reino dos céus, como Jesus falou para Pedro: olha, eu entrego nas suas mãos a chave do reino. Aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados, aquele que você ligar na terra será ligado no céu, aquele que você desligar na terra será desligado no céu. Ele quer tirar você desse foco, dessa autoridade, desse poder que você tem.
Jesus entrou numa sala com seus discípulos e disse assim, olha, soprou sobre eles e disse, paz seja convosco, soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo, da mesma forma como eu fui enviado, eu envio vocês, no mesmo poder, na mesma autoridade. Ele quer tirar o seu foco disso. Você não é capaz, você não pode, olha quanto problema você tem. E o que esse versículo aqui está nos falando? Não vivam preocupados com coisa alguma. Se você deve se preocupar com alguma coisa, queridos, é em orar. Se preocupe em orar, porque a oração de justo, nos diz lá em Tiago, pode muito em seus efeitos. Jesus orava, passava noites inteiras orando em oração, orava constantemente. Então sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas necessidades, todas as nossas aflições. Surgiu uma aflição, um problema, seja qualquer que seja, você reconhecendo a soberania, o poder de Deus e que tudo está nas suas mãos e nada foge no seu controle, dobra os seus joelhos e fala com o Senhor Todo-Poderoso, Supremo sobre todas as coisas, que só com uma palavra criou o universo, e expõe para Ele os seus problemas, e coloca diante dEle aquilo que você está precisando, é isso que Ele está falando. Em vez de ficarem preocupados, pensando, como eu vou resolver, e sem dormir, coloca diante de Deus. É lógico que nós temos que fazer a nossa parte, né? O problema não se resolve muitas vezes, né? Precisa da nossa ação também, mas na direção de Deus e em paz. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. E então você experimentará a paz de Deus que excede o entendimento. Essa falta de paz nos nossos corações impede que nós consigamos ouvir Deus. Sabe aquela batida na porta? Que fala lá em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Tem muita gente, muito crente, não conseguindo ouvir essa batida, porque tem muito barulho. Não consegue ouvir a voz de Deus, porque tem muito barulho na sua cabeça, barulho de problemas, barulho de decepções, barulho de tantas coisas. E como diz um pastor que eu li esses dias, Deus não costuma gritar. Ele vai falar suave, lá no seu espírito. Se a sua alma, cheia de tantas coisas desse mundo, não atrapalhar, não impedir, Ele está todo o tempo falando conosco, nos direcionando, nos motivando, nos mostrando, querendo nos mostrar o que nós receberemos na eternidade, todo o tempo. E nós muitas vezes com tantas preocupações, porque não colocamos essas coisas diante de Deus em oração, ou se colocamos, não colocamos da forma certa, com fé, então nós continuamos preocupados. Qual que é a sua grande preocupação hoje? Quais são os seus grandes problemas? Qual é o maior problema seu, a maior dificuldade? Se nós oramos e colocamos nas mãos de Deus e continuamos ansiosos e preocupados, queridos, é porque nós não colocamos. Nós não descansamos. É paz. Paz de Deus. Você vai experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento e vai guardar o seu coração e a sua mente. Por que tem tanta gente doente mentalmente? Porque a sua mente não está guardada em Cristo Jesus. O seu coração está aflito diante de tantos problemas e dificuldades. Mas o Senhor Jesus disse: eu estou convosco todos os dias. Queridos, os problemas são grandes. Eu nem sei por quais problemas eu vou passar até o último dia da minha vida, mas eu sei que eu vou passar por muitos problemas, muitas dificuldades. Você também. Não tem como fugir disso. Mesmo que você queira viver uma vida sem mexer com nada, tranquilo, estou aposentado, vou curtir, mesmo assim vão surgir grandes problemas e grandes dificuldades. Nós precisamos, dia a dia, diante das dificuldades, saber que nós temos um Deus que trabalha a nosso favor.
Deus está trabalhando a seu favor. O problema é que muitas vezes nós queremos ter o controle nas nossas mãos, isso que às vezes nos tira a paz e nos faz deixar de orar. Nós queremos ter o controle nas nossas mãos, e nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer que aconteça. Controle. Quem disse que nós temos controle? O controle está na mão de Deus. Muitas e muitas vezes, aquilo que você orar e pedir ao Senhor, não vai acontecer do jeito que você espera que aconteça, mas com certeza será muito maior e muito melhor. Olha o que diz lá em Efésios 3:20: toda a glória seja dada a Deus por seu grandioso poder que atua em nós, e é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Se não está saindo do jeito que você quer, é porque Ele tem, o que Ele está fazendo, muito mais do que você imaginou, muito mais do que pensou e muito mais do que você pediu. Você entende isso? E você consegue ficar em paz e seguro nisso ou não? Ah, mas eu queria agora. Mas o agora seu não é o agora de Deus. O tempo meu não é o tempo de Deus. Então nós precisamos orar, continuar orando, persistir em oração, insistir em oração, continuar orando e agradecendo. E muitas vezes, as coisas que nós oramos, nós nem veremos acontecer. Elas vão acontecer depois que nós já nos formos daqui. Nós somos resultado, queridos, de oração de gente que nem está mais aqui. Mas a sua oração, a sua intercessão continua valendo. A minha mãe, ela disse que ela dizia, né, que ela orava por nós constantemente, todos os dias, e realmente orava. Uma mulher de muita fé, de muita persistência, né, em oração. Todos os filhos dela estão envolvidos, menos 2, né, que logo estarão de volta, né, envolvidos na obra de alguma forma. Todos salvos, envolvidos na obra de alguma forma, fruto da oração dela. Ela, pouco antes dela falecer, ela disse que ela orava muito, aquela oração de Paulo: olha, eu oro por vocês, essa oração aqui, ó, que aquela oração onde Paulo diz: eu me coloco de joelhos, para que vocês consigam ser fortalecidos no Espírito, constantemente, e que vocês consigam entender a grandeza, a profundidade, largura, a altura do amor de Deus. Era isso que ela orava, e está fazendo efeito até hoje. A intercessão dela está, porque é isso que nós vamos vivendo, que eu estou vivendo constantemente, cada vez mais. Então muitas vezes o que nós oramos, nós nem vamos ver acontecer, mas nós precisamos orar muito além. Precisamos ser uma igreja de oração que ora muito além do nosso pequeno mundinho, do nosso pequeno universo, somente da nossa família, daquilo que nos interessa. A sua oração, queridos, pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Está lá em Tiago, capítulo 5. Você é um justo? Quem é justo, ele levanta a mão. E quem não levantou a mão, não é justo? Se você um dia se entregou ao Senhor Jesus, foi lavado e remido pelo seu sangue, fez uma aliança com Ele, você é justo, não porque você é bom, mas porque Ele te justificou, e ponto. Então você é um justo, a sua oração pode muito em seus efeitos. Muita coisa grande pode acontecer através da sua oração. Então ore, insista, persista na oração. Dobrar os seus joelhos, gastar tempo falando com Deus, adquirindo intimidade com Ele, e fazendo as suas petições, colocando diante de Deus. Eu clamo todos os dias, mais de uma vez por dia, por essa igreja, para que você consiga entender profundamente esse amor de Deus, o seu propósito para você, e consiga perscrutar, entender, se aprofundar no coração do próprio Deus. É isso que eu oro por você. Você seja vitorioso, que consiga viver realmente na presença de Deus, todos os dias, cada vez mais profundamente. Oro por essa cidade, oro pela minha família,
Eu não tenho nenhuma dúvida em meu coração que a minha família vai ser cada vez mais, meus filhos, minha esposa, eu, aqueles que vierem, os agregados futuramente, as agregadas, serão uma grande bênção para muita gente, porque eu oro isso. E essa é a vontade de Deus? É claro que é, não é? Agora uma questão, queridos, a fé. Quando nós orarmos, precisamos orar com fé. O que é a fé? A fé, lá em Hebreus 11:1, todos já conhecem também. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé mostra uma realidade que nós estamos esperando, mas que não vemos. Então eu consigo ver o meu futuro, o futuro da minha família, o futuro da igreja, o futuro dessa cidade, eu consigo ver hoje? Não consigo ver. Eu espero isso, mas eu espero com a convicção que a fé me dá de que aquilo é verdadeiro. A fé me dá uma convicção de que há um mundo espiritual paralelo a esse, ou misturado a esse, em pleno funcionamento. Não é, o mundo real, queridos, não é simplesmente isso que nós estamos enxergando. Vocês, esse prédio, aquilo que nós vemos. O mundo real é isso que nós vemos, mais um mundo espiritual que está misturado, vamos dizer assim, com esse mundo físico e interagindo um com o outro. Essa é a realidade. Mas aqueles que não têm fé não conseguem perceber essa realidade. Quanto mais a sua fé cresce, mais você consegue perceber que esse mundo espiritual está aqui, que os anjos estão aqui, que tem demônios também para todo lugar, e que Jesus está aqui, e que Deus está agindo aqui em nosso meio, que Deus está agindo no seu coração, nesse instante, Ele está agindo no seu coração, eu sei disso. A fé me traz essa convicção de que o Espírito Santo está agindo no seu coração nesse instante. De pessoas desanimadas, que têm pensado até em suicídio. Eu tenho essa convicção que o Espírito Santo me coloca desse mundo espiritual. Nós precisamos prestar atenção e pela fé entendermos que essa é a realidade. Essa é a realidade. E vivermos essa realidade não na fantasia de um mundo físico simplesmente e das coisas desse mundo. Isso é uma fantasia. Essa é uma parte da história, e que se nós não olharmos para o outro lado, para o lado espiritual, nós vamos viver enganados, totalmente enganados, iludidos, com coisas idiotas e absurdas, que nos atraem para esse mundo. Essa fé é essencial. Nos diz lá em Tiago 1, 6 a 8. Mas quando vocês pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Quem duvida, aquele que não tem fé, vai para lá, vem para cá, conforme a situação, conforme a demanda, vai e volta, e não vai para lugar nenhum, não tem destino. Quem não tem fé não tem destino, fica jogado para lá e para cá, de acordo com as circunstâncias e com os problemas, agitado pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida, é instável em tudo o que faz. Quem não tem fé, quem não tem essa fé, essa convicção que eu estou falando, vive assim. As circunstâncias mandam nele, os problemas direcionam a vida dele, as pessoas que o frustram tomam conta da vida dele, as dificuldades o controlam e não deixam ele seguir em frente, por falta de fé.
Sem fé, a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus 11, é impossível agradar a Deus. Ponto final. Se não há fé, nós não agradamos a Deus. Essa fé, então, pela qual nós podemos agradar a Deus, ela já existe no seu coração. Senão você não estaria aqui. Senão você não teria tomado uma decisão por Jesus. Um dia você ouviu a mensagem do Evangelho, um dia você ouviu a mensagem da cruz, você creu, surgiu uma fé no seu coração para que você fosse salvo. Aí você decidiu fazer um pacto com Jesus, você se batizou nas águas, não aquele batismo de criança, porque aquele lá não é válido é válido para você ter uma religião, mas não é válido para você ter uma aliança com Deus, não é válido. Você decidiu, você se batizou, você fez essa aliança com Deus, você teve fé para isso. Mas essa fé, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer, a ponto de você conseguir cada vez mais de uma forma clara entender esse mundo que nós vivemos e o futuro que nos aguarda. Queridos, você vive aqui quantos anos ainda? Os mais jovens aqui, 70 anos? 60? Eu talvez uns 30? Não sei. A Flávia uns 40? Não sei, mas mais ou menos. É rápido, é só uma passagem. Então não nos podemos nos apegar às coisas físicas aqui. Vivemos aqui, glorificamos a Deus aqui em tudo que fazemos, no nosso trabalho, em tudo que fazemos. Mas o nosso fim, nosso final é a eternidade, queridos. É a glória. É uma coroa. Que glória é essa? Que coroa é essa? Que galardão é esse? Você sabe, você tem convicção no seu coração, porque quando nós temos essa convicção em nosso coração, fica muito mais fácil, queridos. Quando você orar, e essa sua fé crescer, e você conseguir começar a discernir as coisas espirituais, você começar a entender o que é um galardão e o que é a eternidade, um pouquinho só que você começar a entender, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Sabe aquela vontade de não ir orar e ficar na cama? Sabe aquela preguiça de orar, sabe? Quem tem? Quem tem? O corpo é assim, né? Nós somos assim. Aquela vontade de ficar na cama, aquela vontade de não vir para o culto. Estou com dor de cabeça. Hoje eu estou cansado, eu não vou. Já falei para vocês onde é lugar de cansado, né? Lá no cemitério. Estou cansado, lá é lugar de descanso. Todos nós estamos sempre cansados, queridos. Estamos ou não estamos? Até os jovens se cansam. Nessa correria é assim mesmo, nós vivemos a vida assim. Mas, quando nós começamos a entender de uma forma mais profunda o que nos aguarda, você vence muito mais fácil aquela vontade de ficar na cama, aquela vontade, aquela preguiça de não ir orar, e ao invés disso ficar assistindo um filminho, relaxando. Você vence muito mais fácil porque você começa a perceber, discernir as coisas espirituais. Como é que isso acontece? Pela sua fé que vai crescendo, e você vai fazendo crescer essa fé, e é você que tem que fazê-la crescer. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador, mas o responsável por fazê-la crescer somos nós. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, para ir encerrando, ela diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, isso é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Aqui ele está falando de evangelização e as pessoas ouvirem a mensagem do Evangelho para que elas possam crer e serem salvas. Então ele está dizendo, essa fé só pode vir se a pessoa ouvir o Evangelho.
se ela ouvir a respeito de Cristo, as boas novas, o Evangelho de Cristo. Então ela vem, essa fé vem. Agora, como é que nós fazemos crescer essa fé? É a mesma história, é o mesmo princípio. Ela vem porque você ouviu do Evangelho, e ela vai crescer porque você está se envolvendo cada vez mais profundamente nesse Evangelho. A minha fé é em quem? Em quem que é a sua fé? A sua fé é em quem? Em quem? Deus. Em Deus. Quem é que revela Deus para nós? Jesus. Onde que nós encontramos Jesus, queridos? Na palavra de Gênesis e Apocalipse. Jesus está ali, revelado, Jesus revelado na palavra, revelando o Pai, revelando quem é Deus. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Ele veio para nos mostrar como é Deus, como Deus pensa, como Deus age, como Deus ama, como Deus sente as coisas. Ele veio aqui para mostrar isso para nós, revelar quem é Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. E a palavra, querido, é Jesus. No princípio era o verbo, lá em João capítulo 1, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo foi feito por Ele, nada do que foi feito sem Ele. Então, quando nós nos expomos à palavra, à Bíblia, estudando e meditando na palavra, no Evangelho, o Evangelho é desde Gênesis e Apocalipse também, o Evangelho está em toda a Bíblia. Quando nós nos expomos a esse Evangelho, essa boa nova da salvação, o plano de Deus para nós, a nossa fé vai crescendo. Porque, em que eu creio, queridos? Naquilo que Deus falou. A minha fé está baseada nas promessas de Deus, naquilo que Deus falou para mim. Não é? É naquilo que a sua fé está baseada naquilo que eu falo. Não, queridos, eu sou falho. Que o outro fala, não, a sua fé está baseada, não é numa religião, é no que Jesus falou, no que Deus fala. Em Deus e na sua palavra, ali que está baseada a sua fé. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, as promessas de Deus e quem Deus é, mais eu confio nele. Quanto mais eu confio nele, minha fé mais cresce, mais eu vou vendo as minhas orações sendo atendidas. Então, mais eu confio e mais a minha fé cresce, mais eu busco. Você entende? Então, o que você precisa? Se expor à palavra. Ouça a palavra, leia a palavra, medite na palavra, medite em Jesus, vai para Jesus, conheça Jesus que morreu na cruz por você, de uma forma profunda, cada vez mais intensa, e a sua fé cresce. E a sua fé cresce, e você recebe aquilo que você está pedindo, e a sua fé cresce ainda mais. Eu posso olhar para o meu passado e ver que eu não me lembro de uma oração que não foi atendida. Não foi atendida muitas vezes do jeito que eu queria. Não do jeito que eu queria, mas muito melhor do que eu queria. Porque às vezes nós queremos pequenas coisas, queridos. Mas Deus tem grandes coisas para entregar para nós. Deus tem coisas muito maiores. Coisas grandes e maravilhosas. E Ele está desejoso de entregar para você, que você viva essa vida tremenda, maravilhosa, poderosa. Então, o que você deve fazer, amados? Vamos resumir aqui rapidamente. Não preste atenção nos problemas, nas pessoas que te decepcionam, que te abandonam, que te traem. Não preste atenção nas ondas dos problemas. Foque em Jesus, porque Ele é perfeito e Ele não erra. Não olha para os problemas, para as dificuldades, olha para Jesus. E quanto aos problemas, às dificuldades, você dobra o seu joelho e coloca diante de Deus. E deixa na mão dele, pelo amor de Deus. Não tira. Porque nós gostamos de fazer isso. Nós colocamos na mão dele, depois de repente, no outro dia, nós,
deixa eu curtir um pouquinho de novo esse problema aqui. Não, entrega, confia que Ele vai fazer. E não fica querendo controlar e fazer que faça do seu jeito, porque, como eu disse, muitas vezes Ele não vai fazer do jeito que você esperava, mas vai fazer muito melhor do que isso. E nisso, queridos, você precisa, para que isso aconteça, você precisa, para viver isso, você precisa então fazer a sua fé amadurecer e crescer, porque quem pede sem fé, você não consegue entregar, você põe e tira, você põe e tira aquele problema, aquela dificuldade das mãos do Senhor. Então você precisa de fé. E você adquire fé como? Como é que você adquire fé? Se expondo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, conhecendo Deus, conhecendo o seu Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu confio nele, porque eu sei quem Ele é. E eu sei que Ele não falha comigo, nunca. Amém? Coloque-se em pé, por favor. Eu sei que você já sabe disso. Mas o Espírito Santo diz assim: presta atenção, porque você não está vivendo isso. Presta atenção, porque você está muito preocupado. Presta atenção, porque você não está conseguindo entregar nas minhas mãos de verdade o seu problema e a sua dificuldade. Presta atenção. Toma uma atitude. Faça algo para que você possa viver isso. Uma vida onde você coloca aos pés do Senhor, diante de Deus, as suas necessidades, as suas petições, e você descansa nele, e você tem paz, e você vive o propósito dele. Você não deixa Satanás atrapalhar o propósito que Deus tem para você, através dos problemas e dificuldades. Coloca diante de Deus, espera nele. Ter fé é saber esperar e confiar em Deus, que Ele vai agir do jeito dele, que é a melhor forma, porque Ele enxerga todas as coisas, queridos. Nós estamos no nosso pequeno mundo enxergando as coisas aqui de baixo. Ele está lá em cima, olhando tudo numa perspectiva completa, inclusive de passado, futuro e eternidade. Então Ele faz as coisas como tem que ser. Feche seus olhos. Eu queria que você falasse com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero me aprofundar mais no conhecimento de Ti. Você diz para Ele: eu quero que a minha fé cresça, que eu consiga discernir esse mundo no qual eu vivo, esse mundo espiritual, e eu quero viver essa vida de fé e de plena confiança no meu Deus. Fale isso com o Senhor agora, você e Deus, fale isso com Ele. Amado Deus, nós queremos nos aprofundar em Ti, crescer em nossa fé, ó Deus, e entendermos melhor quem Tu és, o Teu propósito, o Teu querer e vontade. Conseguimos discernir, ó Deus, pela fé, esse mundo, Senhor, que nos rodeia. Ó poderoso Deus, que Teu Espírito Santo toque em cada coração, dando um desejo, um anseio por buscar a Deus, que o sono, o cansaço e os problemas não consigam impedir, ó Deus, esses Teus filhos de se dobrar aos Teus pés e gastar tempo na Tua presença, ó Deus. Então, Espírito Santo, revele a eles, ó Deus, um pouco mais do Teu reino, da Tua glória. Revele a nós, ó Deus, um pouco mais de quem Tu és e do nosso futuro eterno em Ti, ó Deus. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e eu quero agora dizer e declarar sobre a sua vida uma fé mais profunda, mais intensa. E você vai começar a perceber as coisas espirituais ao seu redor e no seu mundo. Você vai começar a entender
de uma forma mais intensa a eternidade, mais completa a eternidade, o plano de Deus na sua vida. Somente você precisa se dispor e se expor à palavra e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, os vencedores digam amém. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga eu quero, Senhor, viver essa vida de uma fé inabalável em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus.